Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo. Hoje esse vídeo está diferente porque eu não estou no escritório, então não está tudo produzido como eu gostaria, mas a intenção é muito boa, porque eu passando pelas dificuldades aqui, abri o Evangelho e caí numa página que eu nunca tinha lido. Eu achei muito interessante e gostaria de fazer essa reflexão com vocês também, porque é uma reflexão que cabe muito a mim. Caiu bem naquela parte onde Jesus está conversando com os discípulos, os apóstolos, e eles perguntam para ele por que ele fala por parábolas. E ele diz assim, que a vós, os apóstolos, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que aos outros não. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. E a gente vê isso, a gente ouve essas palavras e a gente fica pensando, como assim, Deus vai dar aquele que já tem e vai tirar daquele que já não tem, ou seja, o pobre vai ficar pior ainda. A gente demorou muito para a gente conseguir entender essas palavras. Mas então, tem aqui logo abaixo a instrução dos Espíritos, numa explicação muito interessante. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão de vezes afigurados paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, pródigo é aquele que gasta tudo, o filho pródigo, lembram, que sai e vai gastar tudo, vai deixar a fortuna por aí nas bobeiras do mundo, É o próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe retira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo prepara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Arroteie o solo ingrato, com o esforço de sua vontade. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele confiante a semente que haja separado por boa dentre as más. Regue-o com seu amor e sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade,
dará àquele que já recebera. Verá ele então, verá ele então, coroados de êxito, os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores! Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai dele a cisânia, uma erva daninha, né? Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. E por que isso falou tanto comigo, né? Porque quantas vezes a gente se coloca, mesmo sendo espíritas, mesmo conhecendo o Evangelho, quantas vezes a gente se coloca em lamentações? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu já sou sofredor e estou sofrendo mais ainda? Por que justo eu? Por que comigo, ó Deus? E a gente acaba culpando a Deus, aos espíritos, por não nos ajudarem, por nos destinarem tantas complicações, sem percebermos que somos nós quem iniciamos as complicações. Ou, no mínimo, as aumentamos. Tem muitas dificuldades na vida que nos chegam de forma gratuita, mas que elas vêm, na verdade, muito leves de início. Vêm para nos ensinar. Deus não dá um fardo maior do que nós possamos aguentar. Deus não joga em nossas costas dificuldades que nos farão cair ao chão. Essas dificuldades vêm, nós podemos aceitá-las, enfrentá-las com decisão ou não, e na maioria nós não fazemos isso. Nós lutamos contra elas, nós nos revoltamos, nós brigamos com as outras pessoas, nós nos inquietamos ainda mais e assim aumentamos as nossas dificuldades. Então, nos foi dado de início uma chance, uma oportunidade, nos foi dado esse conhecimento tão útil que estamos aqui conversando, discutindo, e nós muitas vezes viramos as costas para esses conhecimentos, deixamos ele de lado, esquecidos, e resolvemos nos rebelar contra tudo isso. E assim, nós mesmos, tiramos aquilo que nos foi dado. Ou seja, nós ficamos mais depauperados ainda, em dificuldades ainda maiores, por não sabermos aproveitar essas graças divinas que nos são dadas. Precisamos aprender a cultivar a boa semente. Precisamos aprender a cultivar em nós a caridade, o amor, a nossa transformação. E algo que eu muitas vezes ainda acabo fazendo, a gente começa a ficar um pouquinho melhor, a gente começa a ficar um pouquinho mais tranquilos, o que a gente faz? A gente esquece. A gente está na dificuldade, a gente pede ajuda, a ajuda vem, muitas vezes é um pedido sincero de ajuda, a ajuda vem, nós melhoramos, e quando nós melhoramos, nós nos esquecemos de tudo e nós voltamos a viver a vidinha. E aí quando a gente entra na vidinha, a gente se vê, uma vez mais, esquecidos do campo, deixando crescer, como diz aqui, as ervas daninhas, deixando a semente estragar. Nós precisamos aprender a parar com isso. Nós temos tudo na nossa mão. Eu tenho tudo na nossa mão, na minha mão. Você tem tudo nas suas mãos para seguir em frente. E está em nós a nossa decisão, em pegar o arado, em pegar a charrua. Sabe o que é charrua? Aquela ferramenta que quem trabalha no campo usa para abrir os sulcos no campo. Ela vai abrindo, aquele buraco na terra. Em pegar as ferramentas e nos colocar ao trabalho que tem que começar por nós, diariamente, sem parar. Somente assim, a gente vai conseguir
escalar essa montanha, como ele diz, para que no fim de tanto trabalho, de tanto labor que é esta vida, temos o direito ao descanso, a olhar para trás e poder falar: eu fiz tudo. A sentar numa cadeira depois de um longo dia de trabalho, que é uma vida, olhar para trás, para o campo, produzindo e falar: eu fiz, eu plantei, eu semeei, eu produzi, eu alimentei outras pessoas, eu alimentei a mim, eu alimentei a minha família. E aqui nós estamos falando desse alimento espiritual que o Cristo nos forneceu com o seu exemplo, com as suas lições, pela sua passagem aqui na Terra. Que isso fique muito fundo dentro das nossas almas. Que Deus nos ilumine a todos, ilumine você, sua família, nesse domingo maravilhoso, para a semana, para os dias que virão. Que a espiritualidade possa estar em nossos corações. Nós pedimos muito que eles venham até nós, mas nós precisamos lembrar de estarmos com eles. Sigamos assim, em frente então, sempre decididos, sempre com esperança, com fé, com alegria. Um grande abraço a você e até o próximo vídeo.